University of Viçosa, and he's going to talk about the functional graph over finite groups. Obrigado. Gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora pelo convite. É a terceira vez que eu estou vindo a FG. É sempre um prazer estar aqui. Parabenizar o Daniel pelos 65 anos. Já conhecer pelos artigos, né? A gente tem essa mania, lê o nome do cara tantas vezes ali, olhando, e você fala, já conheço, né? Mas pessoalmente foi só aqui, né? E uma pessoa muito agradável, né? Foi um prazer conhecer pessoalmente. E eu vou falar aqui um pouco sobre grafos, algum contexto histórico, vou citar muito também o Daniel, claro. Não tem a foto, como o José falou, mas tem as citações aqui. E depois a gente tira uma foto junto. Resolvido. E eu, na verdade, eu iniciei trabalho com corpos finitos efetivamente há pouco tempo. Eu uso como ferramenta na minha área de pesquisa inicial, né, problema de soma zero, mas aí eu assisti uma palestra do Fábio, um evento lá em Brasília, de grafos funcionais, e falei, poxa, muito legal. Os desenhinhos, né, se apaixona pelos desenhos. Eu falei, não, eu vou começar a olhar essas coisas. E aí a gente começou a estudar. Estou trabalhando ali com o Josimar e o Vitor, né, que estão aqui presentes. E aí começamos a estudar e fazer algumas continhas sobre grafos funcionais. Aqui tem uma série de definições que a maioria já sabe, mas eu fico sempre preocupado com aqueles que nunca tiveram contato com a coisa, para ter uma noção, pelo menos, do que você está fazendo, né? Então, tem muita interseção com a apresentação do José. Né? A gente define um gráfico, né, direcionado, você está pegando o X e levando a imagem. Isso, como a gente está trabalhando no corpo finito, isso uma hora tem que parar, e a gente pensa na possibilidade de ficar no ciclo, mas tem a possibilidade de sair aí do nosso chamamos de árvore, pré-ciclo. Né? Quando eu analiso ali o IJ, então vai ter um momento como corpo finito que vai voltar, mas pode ter uma parte que sai, e aí seriam as árvores que podem aparecer. E aí as definições básicas aqui para a gente, o que é um ponto periódico, quando o então é zero, você vai só olhar o ciclo, e tem um ponto fixo, tá? E a gente está interessado em contar, ficou uma setinha aqui, desculpa, tá? Tem essa setinha aqui. E aí eu começo com um exemplo bem simples, justamente para quem não conhece entender, né? Foi um dos primeiros trabalhos do Rogers, em 96, que ele estudou a função quadrática. E ele trabalhou em FP. Então, é fácil a gente ver o que acontece, né? No gráfico simples. Eu separei aqui os quadrados dos não quadrados, só para perceber o que acontece. Você tem um pouco disso aqui. E aqui eu já vou falar de uma coisa que eu não vou definir formalmente, que são as componentes conexas. Que é natural do que a gente conhece nos cursos de análise, né? A coisa é isolada. Então, isso aqui forma um componente, não tem conexão. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 componentes. E como o zero é um ciclo aqui, ele é meio que deixado de lado no trabalho do Rogers, ele se preocupou em classificar como são as outras componentes, tá, do gráfico, os componentes fonéticos. Aí, mais um exemplo aqui mostrando que começa as árvores ficarem mais interessantes quando você aumenta o corpo, tá, a qualidade do corpo. E o trabalho dele, então, foi provar o que acontecia com essa função aqui sobre os polinômios sobre FP. E aí ele tirou o zero, tá? E contou as componentes fonéticas. E são vários casos artigos dele. A gente também, quando começa, a gente tem que ler muito artigo para entender, para conseguir fazer as coisas. Então, fui lá ver vários casos aí, por exemplo, ele trabalha com os primos de, se eu pronunciar corretamente, me desculpe, Deferite, não sei se está correto. E o número de ciclos, nesse caso, ele tem esse valor que, se aplicar nos exemplos anteriores, vocês vão perceber aí que bate direitinho. E uma observação aqui é SC2, então, que foi uma raiz primitiva, módulo T, onde você consegue R, componentes fonéticos. E aí, continuou os trabalhos, né? Nós temos aqui esse trabalho que estende para uma potência qualquer aqui, trabalho do Rogers. E esse artigo de 2011, aí eu tive que conversar com o José também sobre isso, porque
Esse artigo de 2011, eles trabalham a potência sobre FQ. Eles classificam como que são esses gráficos funcionais sobre FQ em geral, que aí tem um trabalho, aí eu vou pular aqui para mostrar, né, tem um trabalho do Daniel com o Cláudio, nesse trabalho aqui, que foi citado pelo José, que eles também, lá no início, faz o X elevado a M também, só que esse trabalho foi em 2015, e aí sai esse mesmo resultado aqui, tá? Então, só para... Na hora que eu vi o trabalho do José, eu falei, minha referência está errada, mas não está, na verdade, tem os dois, exatamente. E aí tem os resultados, por exemplo, o Golin contribuiu muito também nessa parte também, ele estudou esse X vezes mais X a menos 1, nessas características, foram 2 artigos aqui do 2013. E como tem o X a menos 1, ele teve que produzir um ponto infinito, tá? Para conseguir fazer o estudo. Depois ele vai para o FQ, coloca essa constante aqui também, tá? E como eu falei, ele tem funções, a pronúncia também, eu acho, Heavy, não sei se e é feito pelo Cláudio e pelo Daniel, tá? Bom, outros resultados que fogem um pouquinho aqui um pouquinho mais resumidamente, né? Sì, Hã? si describe. Desculpa. Sì, è là. Ah, sim. O bolinho é ela. Ah, è là. È homem. Ah, sì. Eu acho que dentro daquela questão de você fica conhecendo o autor, mas sem conhecer, né? Tá, tem que conhecer. Já fala como se fosse Esse é meu primeiro nome, né? Porque não tem sobrenome. O primeiro nome é Simone. Simone. Tá italiano. É o italiano. Mas é um nome, né? Os italianos, né? Independente da confusão. Como Andréa, né? André, Tristeza. Daniele, é tudo. Os italianos podem. Então, ele trabalhou com as culpas comunitárias, aí tem, de novo, o Cláudio Panaro com as funções de Cherichelli, Lucas, né? Aí, com o Daniel também, com os nomes realizados. E tem esse survey aqui, que é bem interessante para se ler, tá? Trabalho bacana para quem quer aprender. Vou pegar o survey e vou estudar. Mas aí, dentro do meu trabalho mesmo, foram mais esses dois aqui. Então, é um trabalho que o José apresentou, desse tipo aqui, mas tem aquelas condições de regularidade que ele falou aí para poder garantir, pode escrever um gráfico funcional. E esse trabalho aqui é do Hugo com o Fábio também. Inclusive, esse trabalho aqui, eles fazem completamente para igual a mais ou menos 1, mas ficou ainda esses resultados parciais, conversei com o Hugo aí, já está estudando também, estendendo esses resultados, tá? Bom, e o que a gente propôs, então, foi tentar descrever essas coisas que são naturais de você perguntar quando você está estudando dinâmica sobre postos finitos, ou dinâmica em geral, na verdade, né? Você quer saber o número de pontos fixos, você quer saber comprimento dos ciclos e quantos deles têm, pré-ciclo, a mesma coisa, números de componentes conexos, essas são as perguntas naturais. Então, assim, pode ter um trabalho que a pessoa pega uma função complicada e ele vai simplesmente trabalhar só com ciclos e escrever as coisas. Porque cada um desses itens aqui, muitas vezes, requer uma coisa diferente para poder resolver. E quando você sai da característica ímpar para par, também costuma aparecer coisas diferentes para poder resolver. Então, vamos lá. Para entender os teoremas, as conclusões, isso é só uma anotação mesmo, tá? O ciclo, para nós, então, a gente deve anotar com esse 6, o comprimento N. A única árvore que aparece aqui, então, ela é simples, seria aquela que você tem um ponto fixo, você tem como se fosse uma grande área, só saindo as arestas aqui. Todo mundo está ligado no PM mais um aqui, tá? Então, não tem mais de uma perninha, vamos dizer assim, a única perna. E aí, eu posso substituir o ponto de cada ciclo, anexando essa árvore, e aí eu vou ter, então, esse tipo de componente aqui. Notação também, tá, isso aqui, está simplesmente pegando um monte de gráficos.
E se os gráficos forem isomórficos, a gente simplesmente coloca uma constantinha cá para dizer quantos eles têm, tá? Eu vou começar aqui com esse polinômio aqui, depois eu vou colocar alguns exemplos para entender, mas eu preciso falar isso aqui, que é muito importante, tá? Da apresentação do José. Então, vocês podem perceber que esse polinômio aqui é simplesmente uma perturbação da identidade das extensões quadráticas. Então, simplesmente se coloca uma constante C diferente de zero. E, de fato, é um caso lá do polinômio estudado pelo Fábio e pelo José. Se você aplicar esse h de x, o n igual a q mais 1 e o n igual a 1. E a gente estava fazendo esse trabalho e não tinha conhecimento desse outro aqui. E, claro, na hora que a gente viu, falou, pô, já era o trabalho porque eles fizeram mais geral. Então, não tem jeito. Mas a gente percebeu que o segundo teorema deles, da componente que não é o zero, a componente zero, não se aplica para n igual a 1. Então, pelo menos nesse caso que a gente consegue salvar. Então, aí a gente falou, vamos continuar, ver o que tem. A gente, vamos dizer assim, o trabalho do Fábio e do José foi uma coisa geral e a gente meio que pegou a lupa para olhar assim, o que acontece com as coisas lá, nesse plano lá mais detalhadamente, de contar as coisas, né? A gente coloca 2 exemplos para elucidar a coisa, vocês vão ver que tem umas coisas interessantes. Eu não sei se dá para enxergar bem, porque está muito passado, né? Mas, podemos ver círculos maximais, tá vendo? São 6. Como eu estou pegando 11, então vou pegar os divisores de 10. Então você tem ciclos de tamanho 10, ciclos de tamanho 5 ali, tá? Mas observe que a gente não consegue ciclos de tamanho 2 nesse evento. Tá? E aqui nós temos aquela árvore que eu falei. A única que vai aparecer o que faz com que esse polinômio não seja permutação? Simplesmente a componente do zero. Todas as outras coisas aqui vocês vão perceber que polinômio permutação, simplesmente. E esse aqui. Então a pergunta quando esse polinômio vai ser de permutação, quando não vai ser? Ou seja, a componente do zero só tem ele de permutação. E aí a gente consegue classificar isso também. Uma coisa interessante, que eu não vou comentar aqui, mas existe uma relação do C igual a 1 com C igual a menos 1, por isso que a gente destaca aqui, mas são os únicos casos que não é de permutação. Aí é um resultado do livro aquele Finite enciclopédia lá gigantesco, tem lá o teorema e realmente a gente aplica e garante que não vai ser de permutação quando você for diferente, mais ou menos. Vai ser de permutação, quando for diferente, mais ou menos. Mas percebam que os dois gráficos são muito, muito parecidos. Na verdade, você consegue um isomorfismo, não é um isomorfismo, uma transformação, dá uma inversão nas coordenadas, tem uma forma de fazer, leva um no outro, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe. E aí é claro que eu pego em ser diferente, mais ou menos, para vocês observarem que de fato é de permutação. E mais interessante é que ele ainda consegue aqui ter ciclos de todas as ordens divisores de 10. Você tem ciclos tamanho 10, 5 e 2. Então, nesse caso, você cobre todos os divisores. Que é outra pergunta interessante. Eu ainda não consegui responder, não. Quais são os polinômios e os C, os parezinhos QC, tal, que você tem ciclos de todos os componentes? É um negócio ainda que não fez tudo. Consegui fazer, né? Claro que vai conseguir. Vamos tentar. Ok, a gente precisa um detalhe aqui. Na característica ímpar, a gente precisa da função caráter de sinal para poder estudar o comportamento dos pontos fixos, pontos periódicos e tudo mais. E já na característica par, muda tudo para trás. O negócio uma peculiaridade também do problema. E isso aqui a gente usa para garantir um elemento que não é quadrático para poder escrever, ao invés de escrever como corpo, você escreve como espaço vetorial, x mais y beta. E um lema, que é uma conta simples, você encontra essa função g de xy aqui, que vai depender do A e das coordenadas aqui do meu elemento, e ela é homogênea, então você consegue interar, e o que vai aparecer que são potências dessa G vezes o alfa.
Com essas potências, basta você saber a ordem de G e XY lá dentro do FQ para você saber o tamanho dos ciclos. Então, quando que ele volta no alvo? Basta pegar a ordem desse cara aqui. E como a gente está analisando os elementos do corpo finito, como se fosse um plano cartesiano, a gente definiu essa identificação com o espaço vetorial e colocamos essas linhas aqui para poder escrever mais claramente os pontos. Né? Você pega os múltiplos, você está olhando uma linha. E ficou mais fácil de enxergar o que acontecia com os ciclos, com todas as coisas. Tá? O caso ímpar, tá? A gente resume todos os resultados, tá? Nisso aqui. A gente, na verdade, tem teoremas contando ponto fixo, analisando a componente do zero, tudo mais, mas, resumidamente, quando o C não é mais ou menos 1, sabe que já está o zero escolhido, né? Então, você tem um polinômio de permutação de fato aqui. Você vai ter o círculo de componente 1, e você vai ter aqui os círculos que dependem daquela ordem que eu falei, da GXY, e aí vai ter o fator multiplicativo, que é o Q menos 1 dividido pela ordem. Tá? Então, você conta aqui o círculo. E quando é mais ou menos 1, aí você tem aquela árvorezinha que eu falei, no caso lá, nos exemplos, e você tem aqui tirando, né, o L0, porque nesse caso aqui, tem a coordenada lá, o desenho lá que não apareceu direito, mas os pontos que saem do zero é sempre da forma ou não nulo e zero, ou zero e não nulo. Então, você vai ter que tirar esses elementos aqui, porque eles vão estar aqui nessa componente. Aqui não, porque aqui é só o zero. Tá? Então, no caso do C igual a 1, eu estou tirando os elementos da forma alguém zero, são os múltiplos de zero, que vão estar aqui junto com zero. E no outro caso, C igual a menos 1, eu estou tirando os elementos 0, 1, que aí é aquela transformação que você consegue levar um no outro. Tá? Isso está no artigo, a gente fica direitinho como é que acontece essa transformação. Aí eu vou falar um exemplo mais detalhado, porque é o interessante para nós. Nesse tipo de problema, então, tentar ver se você encontra a quantidade de ciclos, se cobre todos os divisores de Q menos 1. E aí tem um exemplo que não acontece, por exemplo, eu não tenho aqui ciclo de tamanho 2, mas eu vou ter de tamanho 10 e 5 e tamanho 1. Tá? São 20, aqui o número, e 6. Vou voltar aqui nesse de tamanho 1 aqui, na verdade, você está excluindo o zero, porque, na verdade, a gente prova que é 2Q menos 1, geral. Então, são 20 camaradinhos aqui, mais o zero aqui, que são tamanho 1. E nós temos esses 6, e aqui 6 também, né? 6 e 6. 6 e 6, isso. Bom, no caso de característica par, a gente conseguiu um teorema semelhante, tá? Mas a técnica é bem diferente, isso é impressionante, né? Como que o 2 se diferencia dos outros primos. Você usa outro tipo de ferramenta, 2 é único, pai. É impressionante isso, né? E aí, mas as conclusões são as mesmas, só que o jeito de demonstrar é bem diferente, mas vocês podem ver que é a mesma coisa. É claro que o mais ou menos 1 vira 1, né? Característica 2, e aí você tem o mesmo resultado praticamente aqui das coisas. E aí, nós começamos a nos perguntar a questão dos ciclos. Né? Primeiro, sempre vão ter ciclos máximos, então a gente volta aqui no exemplo, ó. Tamanho 10 tem, lá em cima, é só o 11 que eu coloquei. Tinha um monte de exemplos, mas como era 25 minutos, eu fui tirando, mas todos os exemplos que você fizer, vocês vão ver que vai ter o ciclo de tamanho Q-1. De fato, a gente prova esse teorema. Tá? Desculpa, tinha um exemplo aqui. Perdão. Nós pegamos o 2 a 4 aqui e fizemos também aqui os 24 ciclos de comprimento de 15 de comprimento de 8. Aqui entra, até eu acabei de perguntar para o Daniel sobre esse polinômio aqui, né? X quadrado mais x mais a, como é que o grafo funcionando em característica 2. Né? Ele disse que não está feito, eu não achei também. Mas tem um resultado que nos ajudou bastante, que esse polinômio redutivo, se o traço for 1. E aí a gente conseguiu estender certinho, para dar as coisas com esse beta, aí um beta aqui, a base, tudo certinho. E horrível, né? Mas é aquela quantidade, 24, tá? 24 e 8. Aqui de tamanho 15.
Mas observem que você tem outros divisores, né? De tamanho 3 aqui, não tem, por exemplo. Não tem de tamanho 3. E a componente do zero comportou da mesma forma que o C é igual a 1. Menos 1. E aí o teorema final aqui que a gente conseguiu, a gente está ainda pensando em algumas coisas, que é o seguinte. Sempre existe ciclo de comprimento máximo para esse tipo de polinômio com C pertencente a f3. Você consegue sempre tamanho que é menos 1. Agora, essa classificação ainda é um negócio que a gente está pensando. Quando que eu consigo, com todos os divisores, ciclos daqueles comprimentos, classificar esses polinômios? Existem alguns exemplos, mas a gente não sabe ainda a característica deles, e aí é uma coisa que a gente está tentando fazer. Então, eu coloquei aqui as referências várias, tá? E obrigado, é isso aí. Muito rápido, né? On time. Então você foi bem rapidinho, né? Porque o José colocou a pergunta, o Hugo fez a pergunta se você conseguia fazer as contaradas lá do negócio, você já fez sobre o x ao quadrado mais x mais a em F16 ou em F2, a qualquer coisa, seja y, um elemento de F2, 16, o resto está em F2. Eu não me lembro de ter visto nada assim. Em geral, as pessoas estudam ou polinômios por uma certa forma conhecida, Dixon, ou casos assim, Chebyshev, né? Ou, caso contrário, estuda x ao quadrado, x a 3, mas eu não me lembro de ter visto nada que seja como esse teu polinômio, onde você tem coeficientes em F2 e um que está disparado em outro lugar, né? Na extensão dele. Então, não tenho ideia. Porque pode acontecer, mas eu não tinha visto. Não significa que não foi feito. Sim. Eu também não encontrei. Mas... Tá. E antes de fazer uma pergunta diferente, um comentário diferente, né? Eu acho assim que esses estudos aí em relação aos polinômios tipo como índice, né? Eu acho que aí tem muita coisa mais para fazer. Por exemplo, você caracteriza coisas de permutação, você caracteriza o que tem um ciclo máximo. Em permutações, se vai ser de permutação, se você assegura que essa função é de permutação, pode ser interessante tentar encontrar uma que seja só um ciclo. Talvez excluindo zero, não sei. Pode ter algum detalhe. Mas todo o resto, que seja um ciclo único. E ao contrário, você está querendo ter todos os largos, todos os divisores, né? Essa é uma pergunta que interessa para certas aplicações em criptografia. Você quer ter permutações que tenham ciclos bem longos. Para outras coisas, para estudo random number generator, para certas talvez seja interessante ver se você consegue mostrar que algum desses casos tem um ciclo único, ou muito, ou 2 ciclos mais. Um é enorme, alguma coisa assim. Quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Isso pode ser. Não, é criptografia. E é interessante caracterizar como você tem todos os divisores, com certeza, mas esse outro lado pode ser interessante. Eu acho que tem artigo, né, sobre polinômio que dá full cycle, né? Exato. E não fixa ninguém, na verdade, nem o zero. É isso, né? Exato. Nenhum fixado e nenhum ciclo menor. Eu não colhi assim para ver se eles dão a cara do polinômio. Mas é algo que interessa encontrar esse. Ser uma consequência. Parabéns pela apresentação. Outro estudo assim, que está no outro extremo disso que o Daniel falou é encontrar funções ou polinômios que sejam involuções. Isso significa que só tem ciclos de 1 ou 2, né, de 1 ou 2, do ponto de vista de arquitetura, principalmente para cifragem de chave secreta, é interessante porque você pode usar a mesma arquitetura para cifrar e para decifrar. Então, do ponto de vista de engenharia, isso é legal, né? Porque a permutação é apenas um bloco do esquema como um bloco. Então, se você consegue nesse bloco economizar, do ponto de vista de complexidade, seja utilizando implementação em software ou em hardware, é uma coisa interessante. Tá? Tem alguns artigos, achei de Pascal e Charcot sobre isso, sobre evoluções em construção. É outro extremo.
Mas também a educação. Você também, mas você vai fazer. Obrigado aí Verdade. pelas dicas aí. Que necessidade. Então, alguma outra pergunta? Algum comentário? Reclamação? Não? É, reclamação. Se não, está tudo liberado para o almoço. Isso.